Gostei de ver as irmãs aqui sempre apresentando as preletoras e dizendo o nome do marido. Percebi. Todas aqui nós somos unidas àquele que é a verdadeira tocha, amém? Nosso amado Jesus. Bem, nós estamos agora caminhando já para o final. Então, essa é a última ministração desta conferência e eu creio que o Senhor vai nos dar uma porção extra, amém? Eu estava ouvindo cada uma das pastoras e realmente foi assim, poderoso. Eu creio que Deus tem sido tão gracioso conosco nesses dias e nos dado tanto. E eu creio que Ele vai nos dar mais agora, amém? Mas você que está talvez aí cansado, um pouco cansada, por causa desse dia bem extenso, e essa maratona de ministrações, mas eu creio que vale a pena nós nos esforçarmos mais um pouco, para que a gente possa receber mais, amém? E eu creio realmente que o Senhor quer falar com cada um. Mas eu queria pedir para você fazer essa oração, e para que você pedisse ao Espírito Santo, para que Ele falasse com você, para que Ele completasse a obra que Ele já está fazendo na sua vida. Talvez você pense, eu não sei se eu recebi tanto como eu gostaria. Bem, então agora o Espírito Santo, Ele vai completar aquilo que Ele já está fazendo. Amém? Ore e peça ao Espírito Santo. Fala para Ele aquilo que você precisa. Fala para Ele aquilo que, de fato, você tem aguardado nele, as promessas. Eu tenho certeza. Você não vai voltar para a sua casa como você saiu. Você não vai sair daqui deste lugar e nem do lugar onde você está, como você foi, como você chegou. Mas você vai sair transbordando. Há um transbordar para nós nesses dias. E Deus vai fazer uma obra dentro de você, no seu coração, no seu espírito. Aquela alegria que você ainda não sentiu, você vai começar a sentir agora. Amém? Senhor, nós oramos agora e te damos graças por tudo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é bom. Senhor, nós oramos para que o Senhor agora complete de uma maneira generosa, ó Deus, aquilo que o Senhor já está fazendo, para que um por um daqueles que estão recebendo essas ministrações nesta conferência, possam, Senhor Jesus, ser transbordante. Senhor, que essa medida seja sacudida, transbordante, numa medida além do que nós temos esperado. Nós cremos e oramos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Bem, eu gostaria de falar uma palavra exatamente do tema da nossa conferência. Transbordarão os teus celeiros. Eu gosto de falar do tema, porque às vezes os preletores falam do tema, né? Eu percebo que nas nossas conferências, as pessoas que pregam são bem coerentes, né, em falar essas palavras. Eu penso que é importante, porque o tema traduz aquilo que Deus está querendo trazer para nós como igreja. E esse tema não foi escolhido de uma maneira aleatória. O Senhor nos deu, na verdade, o Senhor nos deu esse tema em 2019. Em 2019, nós planejamos fazer uma conferência em 2020 com o tema Transbordarão os teus celeiros. Talvez se nós fôssemos escolher esse tema em 2020, a gente teria colocado um outro tema. Porque eu não sei se nós teríamos tanta fé e ousadia para declarar, num tempo de tanta escassez e tantas tribulações que todos têm passado, eu não sei se nós iríamos fazer isso. Talvez a gente ia colocar alguma coisa mais, talvez diferente, não sei. Mas o Senhor nos deu. E nós planejamos fazer uma conferência num lugar maior, com muitas pessoas, e fazer uma festa, celebrar frutos. Mas o Senhor já havia preparado tudo. E o Senhor está nos dando a oportunidade
de fazermos uma declaração profética sem ver. Isso não é poderoso? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Aleluia! E nós estamos entre esses, porque nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo que haverá um transbordar em todo o mundo, no nosso ministério, naquilo que Deus tem confiado na nossa mão. Aleluia! E eu quero ler mais uma vez esse texto que está no Salmo 144, porque é, de fato, um texto profético e é uma promessa de Deus para nós. Salmo 144, eu vou ler do versículo 13 ao 15, que diz assim: que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Não haja gritos de lamento em nossas praças, mas bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Uau, que promessa maravilhosa é essa! Olha, eu creio que nós estamos vivendo dias proféticos. E eu não digo isso apenas por analisar e perceber as coisas naturais que estão acontecendo, porque isso aí você ouve nos noticiários, não é verdade? Você está vendo aí, ouvindo há muito tempo profissionais de áreas distintas, dando o seu parecer, dizendo que é um novo tempo, que vai começar um novo normal, e falando muitas coisas nessa direção. Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Quero falar algo a respeito de uma percepção realmente espiritual que Deus me deu. E foi algo que Deus me mostrou entre os anos de 2019 e 2020. E eu estava orando e Deus falou comigo que seria tempos de mudança. E que o Senhor iria trazer algo novo. E Deus me deu uma percepção muito grande em relação aos 10 anos à nossa frente. Ou seja, em relação a esta década. E aquilo foi muito forte e eu comecei a orar e muitas coisas começaram a se alinhar. E depois, é claro, vieram muitos acontecimentos mundiais que confirmaram tudo isso. E eu creio realmente que nós estamos diante de um tempo que Deus vai nos conduzir, um tempo exato, que tem início, meio e fim. Eu não estou declarando aqui que são 10 anos, mas a percepção que eu tive no meu espírito era isso. E Deus me falou que Deus iria fazer nesse tempo, como foi nos dias de José, lá no Egito, em que teria uma grande fartura. E assim como eles foram um celeiro para o mundo naquela época, o Senhor iria fazer de nós, como igreja, um celeiro espiritual para muitas pessoas. E eu creio que isso já está se alinhando. Por isso eu acredito também que esse transbordar, ele vai acontecer sim, nos próximos anos. Eu estava ouvindo um documentário, eu achei tão interessante, e eu fiquei pensando em relação às coisas espirituais. E eles estavam contando que nas águas geladas da Groenlândia, não sei se você sabe, a Groenlândia é uma enorme ilha, né, que fica ali bem ao norte, né, da América do Norte, entre a América do Norte e a Europa, e ali naquelas águas geladas existem muitos icebergs, que são aquelas montanhas de gelo, né, enormes. E foi observado que os pequenos icebergs, eles andavam em uma direção, e aqueles grandes, eles andavam em outra direção. Então, eles foram estudar para saber por que isso acontecia. E descobriram, na verdade, que era algo muito simples. Que, na verdade, aqueles pequenos icebergs, eles estavam sujeitos a ventos que sopravam na superfície. Por isso, eles iam e eram levados por aqueles ventos. Mas os grandes icebergs, eles eram conduzidos pelas correntes profundas do oceano.
E naquela hora, à medida que eu estava ouvindo aquilo, Deus começou a falar comigo também. Que, na verdade, isso acontece na nossa vida espiritual. Essas duas forças, elas têm o poder de agir na nossa vida. Só que os ventos na superfície falam de circunstâncias. Circunstâncias que muitas vezes vêm para nos abater, para nos roubar as forças, mas que às vezes têm o poder de nos levar numa direção contrária ao que Deus quer fazer. Mas quando nós somos alicerçados em Deus, então nós podemos confiar num movimento seguro da mão de Deus, que fala dessas correntes profundas, que nos conduzem na direção do seu propósito. Sabe, nós precisamos aprender a ser guiados por Deus, sim. Porque eu creio que o transbordar fala de coisas grandes. Mas é coisas grandes que Ele vai fazer. Nós não somos capazes de fazer. Você ouviu aqui muitos testemunhos de muitas pastoras que falaram de coisas que Deus tem feito e que elas deram um passo de fé e que por causa disso, hoje elas estão experimentando algo que era impossível. O nosso ministério com crianças era algo impossível. Esse ministério com mulheres é algo impossível. Muitas pessoas me perguntam, como que vocês fazem? Como que vocês convencem as mulheres a trabalharem com as crianças? E eu falo, isso é obra exclusiva de Deus. Só Deus pode fazer isso. Amém? Então isso é algo grande, é algo que Deus está fazendo. Nós estamos apenas sendo conduzidos pela mão do Senhor. Aleluia! E eu gostaria então de compartilhar a respeito desse transbordar que o Salmo 144 fala, porque nesse salmo fala dos celeiros, fala dos rebanhos, fala dos campos, fala até de uma nação. Feliz o povo que experimenta o transbordar de Deus. É isso que o salmo está dizendo. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de um homem na Bíblia que experimentou de fato o transbordar de Deus em todas as áreas da sua vida. Esse homem é José. José, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão, com quem Deus fez uma aliança. José, ele tem uma história na Bíblia semelhante à nossa história. Na verdade, José, ele é tido como um tipo de Cristo, porque muitos aspectos da sua vida se assemelham à de Cristo. E é claro que a nossa vida também é um espelho e é semelhante à de Cristo, porque ele teve que se identificar conosco para tomar o nosso lugar. Então, ele tomou aquilo que era nosso e nos deu aquilo que era dele. Então, José, ele fala daqueles que transbordam. E eu gostaria de te dar aqui algumas características, começando com essa pergunta: quem são os que transbordam? Essa promessa é para todos, todos os filhos de Deus, todos aqueles que creem. Mas alguns transbordam mais do que outros. E eu gostaria então de compartilhar aqui e mostrar para você aqueles aspectos da vida de José se aplicam a nós também. Por isso nós podemos crer que nós vamos transbordar. E você não vai sair desta conferência sem ter a certeza que esta palavra é para você. Se você ainda duvida, hoje você vai ter a certeza, porque eu vou te dar a prova bíblica de que esta palavra é para mim e é para você. Primeiro, aqueles que foram comprados. Aqueles que foram comprados. José, ele tinha uma vida muito confortável com a sua família. Mas por causa do ciúme, da inveja dos seus irmãos, ele foi vendido aos 17 anos como um escravo. E ele foi parar então na potência mundial da época, que era o Egito. Ele não foi para qualquer lugar. Deus estava no controle de todas as coisas, embora as circunstâncias pareciam contrárias. Gênesis 39, 2 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda,
egípcio comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Essa foi a experiência de José. José estava acostumado a ser tratado com o bom e o melhor na sua casa. Porque a Bíblia descreve que Jacó, seu pai, o amava mais do que os outros irmãos. E não era aquele amor disfarçado, não. Era aquele amor, sabe aquele amor de vó? Não vou nem falar de pai e mãe. Porque pai e mãe, se você falar qual é o filho predileto, eles, não, a gente ama todos. Mas avô e avó não tem muita essa descrição, não. Então, nós tínhamos na minha casa, nós éramos 8 irmãos. E a gente brincava com o mais velho, que ele era o filho da avó. Falava, vem cá, filhinho da vovó. Porque era o xodó. Então, ela preparava a comida dele, e ele também, desde pequeno, e depois de grande também. Então, ele ia para a casa da vovó almoçar, e deixava a gente lá em casa, né, para comer o que tinha. Porque nós morávamos aqui, eram 4 irmãos e eu, aqui em Goiânia, viemos para estudar. Então, tem alguns casos que é bem explícito a preferência, e era esse o caso de José. Então, ele estava acostumado, ele era amado. Ele sabia que era amado. Sabe que isso fez toda a diferença? Porque a gente vê a descrição da vida de José. É claro que ele deve ter sentido em algum momento medo, desespero. Imagina aos 17 anos. Ele estava ali com uma caravana de ismaelitas, e ele foi vendido como escravo e nem sabia para onde estava indo. Então, aquilo com certeza trouxe insegurança. Mas o que isso tem a ver conosco? É que a Bíblia diz que nós também fomos comprados. Você foi comprado. E não custou barato. A Bíblia fala que nós éramos escravos do diabo. Vamos ler esse versículo, Romanos 6:20. Diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Olha, o que significa estar isento em relação à justiça? Está dizendo que a sua condição, aqui em Romanos 6:20, era de pecador. Então, na condição de pecador, você não fazia o que era correto. Por mais que você quisesse, você jamais poderia escolher a vontade de Deus. Porque o pecado não era apenas uma questão de escolha. E aqui é importante fazer uma observação, porque o pecado não é o que fazemos, e sim o que herdamos. Então, o pecado não significa que você um dia nasceu e à medida que você começou a pecar, você se tornou pecador. Não. O pecado é uma herança. A palavra pecado refere-se à condição de pecador, porque todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então, nós somos como uma fábrica de pecados. Nós nascemos já com a tendência para o pecado, porque essa natureza pecaminosa é uma herança. Então, nós já nascemos na condição de escravos. Talvez você nunca parou para pensar isso. Talvez você assista aqueles filmes de escravidão e você fica numa dó, chorando. E você vê aquelas pessoas sendo vendidas e tanto sofrimento. Mas aquela era a sua história. A nossa história. Nós nascemos como escravos. Mas a Bíblia fala que um dia nós fomos comprados. E não foi por qualquer comprador. Foi por um comprador que nos amou. Ele olhou para nós e falou assim, eu vou comprar ela para mim. Eu vou comprar esse aqui para mim. Não, mas isso aqui é muito caro, mas eu vou comprar. Não, mas vale, é vida, é uma vida. Mas eu dou a minha vida. A Bíblia fala em Apocalipse 5:9, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Nós fomos comprados para Deus. Deus enviou Jesus para dar a sua vida por nós.
E a vida do Filho de Deus foi o preço da sua vida. Então, assim como José, nós também fomos comprados. Então, nós podemos nos identificar com ele. A Bíblia fala que José, ele era descendente de Abraão. E que Deus um dia fez uma aliança com Abraão. Eu vou ler alguns textos aqui, eu gostaria que você fosse ouvindo e lendo também, para que você possa assimilar esta verdade espiritual. Porque talvez você não conheça alguns desses versículos, é importante que você ouça. Gênesis 17:7 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus fez uma aliança com Abraão e com a descendência de Abraão. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor fez uma aliança com ele. Qual aliança? De que um dia enviaria Jesus, para que através de Jesus, Abraão pudesse se tornar um filho de Deus. Então nós nascemos escravos, todos nascem escravos do pecado, mas através de Jesus, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Essa era a aliança de Abraão, e não era apenas com ele, era também com a sua descendência. Então essa aliança valia também para José, porque José era descendente de Abraão. E a nossa aliança foi com Cristo. A nossa aliança é superior, porque o descendente de Abraão é Jesus. E a Bíblia fala em Hebreus 9:15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. José, ele podia receber a bênção de Deus na sua vida, porque era descendente de Abraão. E Deus já tinha falado, eu vou te abençoar, vou abençoar a sua descendência. Então ele podia tomar posse dessa promessa. Mas nós somos descendentes de Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado, porque ele nos comprou. E pelo seu sangue ele pagou à vista, ele não pagou a prestação. Você pertence agora a Deus, você é filho de Deus. E porque nós somos descendentes de Cristo, nós podemos transbordar como Cristo transbordou. Não duvide desta promessa. Não duvide. Esqueça a condição de escravo do pecado. Esqueça, porque isso faz parte do seu passado. Isso já foi enterrado. Isso já foi concluído. A Bíblia fala que Jesus, ele pegou o escrito de dívida que constava contra nós, que era ali aquela escritura de escravidão, e ele cravou na cruz. No livro que nós fizemos do Amado Coração, nós já estávamos trabalhando, e um dia eu estava no culto, e Deus falou comigo, que eu precisava colocar uma ilustração do lagarto na cruz. E eu pensei, eu vou colocar a cruz em cima da cabeça do lagarto. E um dia eu estava contando a história para uma das minhas netinhas, sempre conto, né? E eu falei para ela, porque Jesus morreu na cruz. E ela falou, e o lagarto também. Falei, é verdade, e o lagarto também. Ela fala, lagartixa. A lagartixa também. Mas a mensagem foi passada. Sabe, isso é muito poderoso, é por isso que nós temos que pregar para as crianças, sabe, o Evangelho, para que elas saibam que elas não precisam mais viver como escravos, porque elas foram compradas. É muito recorrente as pessoas perguntarem a respeito de salvação das crianças. Mas eu quero dizer algo para você. Quem decide o destino eterno dos filhos pequenos são os pais e não Deus. As pessoas atribuem a Deus, mas Deus não vai mandar criancinhas para o inferno. Não, quem decide o destino eterno é o homem e não Deus. Você escolhe continuar sendo escravo do pecado ou se tornar um filho de Deus. Tudo depende se você crer ou não na obra da cruz. Então são os pais que decidem o destino eterno dos seus filhos. Mas guarda isso, você foi comprado. Por isso você pode hoje ter a bênção que José teve na vida dele.
Amém? Segunda coisa, quem são aqueles que transbordam? São aqueles que são justificados. Primeiro, são aqueles que são comprados. Segundo, aqueles que são justificados. A Bíblia fala que José, ele foi preso injustamente. Quando ele estava trabalhando na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela assediou José. E inventou uma mentira, que na verdade era José que tinha tentado, né, seduzi-la. E por causa disso ele foi preso. E ele ficou na prisão muitos anos. Então, havia sobre José uma sentença de prisão. E isso era algo muito sério. Essa sentença de prisão demorou muitos anos. Porque a Bíblia fala que José foi levado à presença de Faraó com 30 anos. Foi quando ele saiu desta prisão. Então, diante das leis ali da época, José era culpado. Tinha uma sentença sobre ele. Como que ele poderia, então, transbordar? Como que ele poderia se tornar alguém importante e influente, como ele se tornou no reino do Egito? Vamos ler Gênesis 41, 39 e 40, que diz assim: Disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Uau! Como que a sorte de José foi mudada de uma hora para outra, se havia sobre ele uma sentença? Porque essa sentença foi anulada pela única pessoa que poderia cancelá-la e declará-lo perdoado e justo, que era a pessoa de Faraó. Então, ali naquele momento, quando José é tirado da prisão e levado na presença de Faraó para interpretar um sonho, a sorte dele é mudada. Porque ali, na presença daquele homem poderoso, a sua sentença foi anulada. Ele não voltou para a prisão. Não, ele se assentou ao lado de Faraó para governar. Agora, o que a Bíblia fala a respeito de nós? Vamos ler 2 Coríntios 1:9. A Bíblia diz que havia uma sentença sobre a nossa vida por causa do pecado. E era impossível para nós nos aproximarmos de Deus. 2 Coríntios 1:9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Fala, sentença de morte. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que é uma sentença? Uma sentença é uma declaração oficial. Culpado. É uma declaração oficial. Depois que todas as provas, as evidências foram analisadas, as testemunhas foram ouvidas, então vem a sentença, uma declaração oficial, é culpado. E José estava debaixo dessa declaração, culpado. Mas aqui ele é considerado justo. E a Bíblia fala que nós também tínhamos uma sentença de morte. O que é uma sentença de morte? Uma sentença de morte significa que está separado para sempre de Deus. Uau! Isso é uma sentença terrível. Porque a Bíblia fala em Ezequiel: toda alma que pecar, morrerá. Então, se nós já nascemos escravos do pecado, qual chance que nós tínhamos? Será que nós poderíamos melhorar o suficiente para merecer o perdão de Deus? Jamais. Jamais. Nunca, nunca poderemos melhorar o suficiente. É puramente pela graça. Mas porque nós fomos comprados, o Senhor então, em Cristo Jesus, Ele nos declara justo. Mas como que eu posso ser declarado justo? Porque alguém pagou por você. Você ouviu aqui a pastora Gisele contando a experiência, que alguém pagou a conta
Eles pagaram, né? Eles queriam pagar, mas alguém pagou. Eles queriam pagar a conta do outro. Não, o outro queria pagar para você. Alguém pagou para alguém, ok. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Você tinha que pagar. Mas qual era a sentença? Morte. Separação eterna. Você não tinha como pagar. Você poderia até pagar, mas você ficaria separado de Deus para sempre. Então Jesus veio e pagou no seu lugar. A sentença de morte foi cumprida. Olha, Deus não anulou a sentença. Ele não disse, vamos deixar então, está tudo ok. Né? Sabe aquela conversa assim de politicamente correto? Tá bom, eu te perdoo, você me perdoa, eu não pago, você não paga, vamos ficar quites. Não, não foi assim. Havia uma sentença que o próprio Deus declarou. Então, aquela sentença tinha que ser cumprida. Alguém cumpriu no seu lugar. Jesus tomou o seu lugar. E agora você não precisa mais ir lá e morrer, porque alguém morreu por você. E porque alguém morreu por você, agora você é declarado inocente, justo, sem culpa. Você pode agora ter acesso diante de Deus. Ai, que alívio! Não te dá um alívio? Não te dá uma sensação de graça, de abundância de graça? Uma dívida tão grande que não poderia ser pago. Mas Jesus pagou por nós. Assim como José foi justificado e a sentença foi anulada, a sua também. Você foi justificado e a sentença de morte que estava sobre a sua vida foi cancelada. Jesus uma vez ele não contou uma história, na verdade ele viveu essa história, está lá em Lucas 7, de uma mulher que chegou para Jesus para ungir os seus pés com perfume. Essa é uma história conhecida na Bíblia. E as pessoas acharam estranho. E a pessoa que era ali o anfitrião, chamado Simão, ele só pensou, ele não falou. Ele pensou assim, se Jesus soubesse quem é essa mulher, que é uma pecadora, quando a Bíblia fala pecadora, está se referindo à prostituição. E ele então fala, se Jesus soubesse quem é ela, ele não aceitaria que ela lavasse os seus pés. E Jesus, então, conhecendo os pensamentos, Jesus pergunta para ele. Jesus fala, Simão, tinha um homem, um credor, que ele tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Mas a ambos ele perdoou a dívida. E Jesus faz uma pergunta, qual deles o amará mais? E Jesus, então, fala algo tremendamente importante aqui, que é um princípio espiritual. Claro que Simão respondeu, eu penso que é aquele que foi mais perdoado. E Jesus falou, respondeste bem. Falou, viu essa mulher? Aí ele aponta para a mulher. E naquela hora, então, Jesus fala para ela, mulher, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Por que Jesus falou isso? Porque ela foi a única que entendeu o quanto ela foi perdoada. Ela foi a única que compreendeu a obra da cruz. Ela foi a única naquela sala que teve revelação da graça de Deus. E porque ela teve revelação, ela então pôde expressar mais amor. Sabe, quando nós temos revelação da graça de Deus, nós expressamos mais, nós amamos mais. Entenda isso, é a revelação da graça que vai transformar a sua vida. É a revelação da justiça de Deus, do quanto você foi perdoado, do quanto a sua dívida era grande, que vai levar você a experimentar mais de Deus. O transbordar depende da revelação. Quanto mais revelação da obra da cruz, mais transbordar na sua vida. Nós precisamos dessa revelação. Quando você tem a revelação, a obra da cruz ela não muda.
Quando Jesus disse que estava consumado, ele disse que já estava tudo pronto, não precisava fazer mais nada. Nada precisava ser acrescentado. Tudo havia sido encerrado, concluído. Então, o fato ali da cruz não muda. Mas quando você tem revelação, a sua experiência pessoal muda. O que muda é o seu desfrute. O que muda é você. Sabe, algo muda de dentro para fora. E aí você fala, gente, eu não sei, tem algo diferente. Antes eu me sentia escravo, agora eu estou me sentindo filho. Por que eu estou me sentindo um filho amado? Por causa da revelação. Porque o Espírito tem trabalhado para abrir os seus olhos espirituais. Sabe, nós precisamos ter os olhos espirituais abertos em relação à justificação. Por isso que constantemente nós desafiamos os irmãos, levanta de manhã e declara, eu sou justiça de Deus em Cristo. Feche os seus olhos agora e declara, você que está assistindo, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, ou levante as mãos, como você quiser e fala, eu sou justiça de Deus em Cristo. Aleluia! Entenda uma coisa, você jamais irá melhorar o suficiente a ponto de não precisar da graça. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, você jamais vai se tornar tão bom que você não precisa da graça. Tire a graça da sua vida e você se tornará um pecador. Tire a graça da minha vida e você verá apenas a Márcia. Eu tenho certeza que você não vai gostar da Márcia. Porque a versão da Márcia não é essa. Essa é a versão de Cristo, da graça de Cristo. Isso se aplica a todos nós. Então, essa revelação é tão importante, porque isso afeta o nosso ensino. Quando você vai ensinar para as crianças, e você tem a revelação de que você é justificado, o seu foco não é você. O seu foco não é o material que você usa, ainda que nós usamos isso. O seu foco é Cristo. O tempo todo você está apontando para Cristo. O tempo todo você está falando para Cristo. Eu tenho uma netinha de 3 anos de idade. E recentemente foi feito um projeto na Escola Videira a respeito da morte e ressurreição de Jesus por causa da Páscoa. E aquilo fixou na mente, no coração dela, e ela só falava disso. E ela chegou para mim um dia e falou assim, você sabia que Jesus morreu? Eu falei, sim. Falou, e ele ressuscitou? Eu falei, também ressuscitou. E ela sempre está falando, porque é a confissão dela. E recentemente ela teve um acidente, caiu e quebrou o braço, e precisou fazer uma cirurgia. E eu estava ali com ela no atendimento, e eu falei para ela assim, não precisa ter medo, Jesus vai curar o seu braço. Ela falou, eu sei, porque Jesus morreu e ressuscitou. E naquela hora eu percebi, falei, aquela era a confissão dela. Uma criança de 3 anos, porque ela creu. E ela fala o tempo todo, para todo mundo. Para todo mundo. Esses dias elas estavam de férias e minha filha foi levá-las para uma atividade, entretenimento que tinha ali no hotel para as crianças, e elas foram às 3, e aí ela pegou na mão dessa de 3 aninhos, e ela perguntou para a moça, falou, você sabia que Jesus morreu e ressuscitou? Aí ela olhou assim e falou, é mesmo? Quem te ensinou isso? E minha filha me contou. E eu falei, gente, ela já estava pregando para outra, porque ela estava falando de uma verdade tremenda. Sabe, nós precisamos ensinar isso para as crianças, para que elas possam crescer sabendo que elas foram compradas e que elas são justificadas. Terceira coisa, quem são aqueles que transbordam? Aqueles que discernem os planos de Deus. José discerniu o significado do sonho de Faraó, mas ele também discerniu que era Deus que estava por trás. Ele não deu apenas o significado, e ele falou, esse sonho não foi seu. Quem te deu foi o Deus Todo-Poderoso.
Isso é muito importante, isso faz toda a diferença quando você identifica a mão de Deus por trás de uma circunstância. Gênesis 41, 26 diz assim: então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. E eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. E seguir-se-ão 7 anos de fome, e a fome consumirá a terra. Porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Olha, José foi alguém que discerniu os planos de Deus. Você sabe que você tem mais do que José tinha? Porque você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. Naquela época o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. O Espírito Santo só veio depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Então hoje nós temos mais do que José tinha. Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, você pode ter discernimento dos planos de Deus, porque o Espírito Santo, que prescruta o coração de Deus, habita dentro de você. Então, você pode discernir as circunstâncias e a mão de Deus por trás delas. Você não precisa ficar com medo de pandemia. Você pode ver a mão de Deus por trás, porque Ele é o Senhor de toda a terra. José estava ali e ele então foi colocado diante daquele homem, e a Bíblia relata que todos os sábios do Egito já tinham passado por Faraó para tentar discernir o que significava aquele sonho. Ele sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as magras comeram as gordas, e depois também com as espigas de milho. O significado era um só. Eram 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E aquilo impressionou então o Faraó. Falou: mas você é muito sábio. Por que José foi capaz de discernir? Porque José era o único que discernia a linguagem do céu. Você fala a linguagem do céu? Você pode não falar bem. Você pode talvez não falar bem outra língua, ou não falar outro idioma. Certa vez um dos seminaristas perguntou para o meu marido, né? Isso há muito tempo. Falou: pastor, o senhor podia dar para a gente um curso de inglês? Ele falou: eu vou dar para vocês um curso de português. Antes de vocês aprenderem inglês, você tem que aprender a falar o português direito. Mas olha, às vezes nós queremos falar outro idioma, e isso é bom. Mas mesmo que você não fale um segundo idioma, tem um que você precisa falar, que é o idioma do céu. É a linguagem do céu. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que se comunica. Nós temos um Deus que mostra aquilo que está no coração dele. E são os seus servos, seus filhos, que discernem. E aquele homem estava ali, ele discerniu naquela época o que era o sonho dele, o significado. Isso é muito interessante. Essa linguagem, essa capacidade de se comunicar, de falar. Eu sei que para o ímpio, para pessoas no mundo, quando você fala que Deus falou com você, ele fala: gente, esse aqui é louco. Porque lá no hospício está cheio de gente, né, que diz que Deus falou com ele. Lembrei de uma história, né? Vou contar aqui para provar para o pastor Aloysio que nós temos humor. Amém? Eu falei: amor, tudo é uma questão de contar a piada certa. Da maneira certa. Ele falou: ah, tá. Diz que certa vez tinha um louco que estava lá no hospício, chegou para o outro e disse assim: eu sou Napoleão. E o outro falou assim: claro que não. Quem disse isso para você? Ele falou: não, Deus me falou. Ele falou assim: eu nunca te falei isso. Mas olha, nós não somos loucos, nós apenas falamos uma linguagem diferente.
Certa vez eu estava lendo sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito de ler, às vezes, a respeito desses momentos assim, em que existe ali uma conspiração, uma guerra, uma batalha, porque isso se aplica muito à nossa vida espiritual. E eu achei muito interessante que eles estavam contando que na Segunda Guerra Mundial, eles alistaram e contrataram nativos americanos, índios, né? Porque eles tinham um idioma único no mundo. Ninguém falava, só eles falavam. E eles contrataram esses nativos para que eles pudessem transmitir códigos de guerra, sem que o inimigo decifrasse. E eles conseguiram mandar assim, mas muitas mensagens. Inclusive as mensagens ali, né, daqueles países aliados, e no dia D, que talvez você já ouviu a respeito disso, foi por causa dessas pessoas, desses nativos, que estavam comunicando a linguagem que só eles sabiam. E o inimigo não conseguia decifrar. Sabe, é exatamente isso aqui. Deus deu um sonho, o inimigo não conseguiu entender. Por que não entendeu? Porque era a linguagem do céu. Então, hoje muitas pessoas às vezes ficam com medo, dizendo, o que será que vai acontecer nessa pandemia? O que será que vai ser agora de nós? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Não se preocupe, você tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus revela aos seus servos aquilo que vai acontecer. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Você já discerniu os planos de Deus para a sua vida? A Bíblia fala que José, lá em Gênesis 45, ele diz assim, aqui ele fala exatamente qual era o plano de Deus. Ele acerta em cima. Gênesis 45, no versículo 4, ele diz, pois para salvar vidas foi que Deus me enviou à frente de vocês. Olha, por que ele disse isso? Porque ele sabia que era verdade. Lá em Gênesis 15, 13, Deus já havia falado para Abraão o que ia acontecer naquela época. Gênesis 15, 13 diz assim, saiba, Abraão, que os teus descendentes serão peregrinos em terra alheia e serão reduzidos à escravidão por 400 anos. Deus já havia contado para Abraão que o povo ia para o Egito e seria escravo. E Deus já sabia de tudo que estava acontecendo. O que Deus fez? Deus permitiu, não é que Deus vendeu ou usou os irmãos de José, não é isso. Deus não traz coisas ruins para nós. Deus não traz doença, Deus não está por trás de morte, de traição, de inveja, de ciúme. Não, mas Deus transforma a situação em bênção. E Deus então permitiu que aquela situação ali se transformasse em bênção, para que José pudesse ser o canal para salvar vidas. José foi a pessoa que Deus usou para preservar a descendência de Abraão. E ele entendeu isso, ele discerniu isso. E ele então fala de uma maneira muito prática, porque quando ele discerne o sonho, Faraó diz, mas você é muito sábio, então o que nós temos que fazer? Gênesis 41, 32, ele fala, escolha, Faraó, um homem sábio e ponha sobre toda a terra do Egito. Ponha administradores sobre a terra. Tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E assim o mantimento será para abastecer a terra, nos 7 anos da fome. E o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Uau! Como que é possível um ex-prisioneiro dar conselhos para o primeiro-ministro da economia? Faraó não perguntou para o ministro dele. Quando eu falei para você que o Egito naquela época era potência mundial, era grande potência mundial. Então as pessoas que estavam ali eram os melhores do mundo todo. E com certeza tinha alguém na agricultura, na economia, para ser um grande administrador e fazer planejamentos eficientes. Mas Faraó ignorou. Ele perguntou para José, qual é o seu conselho? O que você me diz? E naquela hora Deus falou através dele, porque Deus deu para ele o discernimento e a inteligência. Sabe, você precisa pedir ao Senhor e crer, o Senhor vai te dar o discernimento e a inteligência.
para que você possa levar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar a linguagem das crianças, falar de uma maneira que elas entendam. E também saber contornar os problemas, para que nada impeça essas crianças de irem para a célula, de ir para o culto, de receber a palavra. Deus vai dar a saída, porque às vezes nós vamos enfrentar coisas que nós nunca enfrentamos antes, como Deus deu para José. E aí então a Bíblia fala que Faraó coloca José para administrar todas as coisas. Mas sabe, José era um homem prático. Depois que ele saiu dali, que ele recebeu aquela incumbência, o que ele fez? Você acha que ele fez um churrasco? Ou ele voltou para a prisão? Ou ele... O que você acha que ele fez? Comprou um apartamento? Não. A Bíblia fala que ele foi para o campo. Ele foi para o celeiro, para poder trabalhar. Deixa eu me ler aqui o versículo que fala sobre isso. Ok, acho que eu não sei onde está. Mas, de qualquer maneira, esse versículo existe. Ok? Então, a Bíblia fala que José saiu e ele foi percorrer toda a terra do Egito. Olha, ele era muito prático. Olha, tá bom, então eu sou esse homem? Tá bom, ele saiu da presença de Faraó e foi trabalhar. Prático. E ele foi conhecer todas as coisas, a estrutura, para que ele pudesse administrar. Sabe, eu acho que nós precisamos aprender muitas coisas com José. Eu queria só fazer uma menção aqui em relação a essa coisa da visão prática. Sabe, não adianta uma igreja ter uma visão que não tem como praticar. A nossa visão e a minha pergunta tem jeito de praticar essa visão? A visão de Deus sempre é prática. Então, se Deus nos deu uma visão que cada crente é um ministro, significa que nós estamos edificando uma igreja de discípulos. Todos são discípulos de Jesus. Mas em relação às crianças? Bem, em relação às crianças, a visão não muda, mas muda apenas o processo, ou o tempo de fazer discípulos. Alonga um pouco mais. Por isso que nós falamos, a nossa visão é formar discípulos desde a infância. Que é a maneira mais eficiente de você formar discípulos. Mais eficiente, porque você pega a terra pronta, você lança a semente, e aquilo ali sai uma semente pura, um fruto puro. Mas essa visão idealista de igreja, eu já ouvi isso muitas vezes, não é prático. Então, tem muita coisa que é idealismo. E as pessoas começam às vezes a falar, uma igreja assim, uma igreja assada, uma igreja que faz isso, uma igreja tal. Tá, mas aonde que você está formando essa igreja? De maneira prática. Jesus era prático. Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus discipulava, e depois ele falava, agora vocês vão, vocês curam, e vocês também façam discípulo. Tudo prático. José era prático. Nós precisamos ser práticos. Nós precisamos discernir os planos de Deus, mas nós também precisamos trabalhar de maneira prática. Então, a célula é algo prático. O encontro de crianças é algo prático. Evangelizar crianças é algo prático. Então, o plano de salvação, ele é só 5 pontos, só 5 passos? Não, o plano de salvação pode ter vários passos, mas nós resumimos em 5. De maneira prática, para a criança poder memorizar, compreender. Percebe? Certa vez, 2 agricultores estavam orando. E eles ficaram orando e pedindo um milagre para Deus. E aí, eles terminaram de orar, e um só saiu e foi arar a terra. Dias depois, Deus mandou a chuva. Qual deles você acha que teve o milagre? E qual deles é você? Qual deles é você? Em que você ora por avivamento, mas você nunca se dispõe a ir para uma célula, pregar o evangelho para alguém, sair da sua casa e passar um final de semana numa chácara, dormindo numa beliche, para você ver a salvação de vidas.
Seja prático. Seja prático. Então, não basta falar de apenas sabedoria e discernimento. Nós precisamos de uma visão prática. Sabe, José foi um exemplo disso. O faraó perguntou, ele falou, faz assim, faz assim, faz assim, e vai ser assim, e o resultado vai ser esse. Ele gostou. Sabe, eu aprendi algumas coisas práticas no ministério com crianças. Eu vou te dizer aqui 3 delas, para você guardar. Primeira coisa, não fale o que você vê, e sim o que você crê. Enquanto você está falando o que você vê, você não vai ver o milagre. Fale o que você crê. Pare de falar o que você vê. Segundo, invista em quem quer. E não se preocupe com quem não quer. Vou fazer um treinamento, apareceu só 20. Invista nas 20. Ah, mas tem mais de 100. Esqueça as 80. Invista nas 20. Testemunhe as bênçãos e não as dificuldades. Pare de ficar falando como que as crianças dão trabalho. Pare de ficar falando que o Domingo Kids não tem material. Pare de contar os problemas. Conte as bênçãos. E as pessoas vão querer trabalhar com você. Seja prática. Quarto aspecto, são 5. E eu vou falar rapidamente aqui para a gente concluir. Quem são aqueles que transbordam? Quais são os 3 primeiros que eu falei? Primeiro, os que foram comprados, os que foram justificados, os que discernem os planos de Deus. Quarto, aqueles que estão assentados com Cristo. A Bíblia diz que José foi elevado a uma posição ao lado de Faraó. Gênesis 41, 41. Administrarás a minha casa, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Uau! Ninguém mexe um dedo aqui sem falar com José. Autoridade. A palavra de Deus fala que nós já recebemos esta autoridade daquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e no inferno. A Bíblia fala que, eu quero ler aqui, o próximo é Lucas 10, 19, o próximo versículo, Efésios. A Bíblia fala exatamente isso em Efésios. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Por que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais? Para poder praticar Lucas 10, 19. Sem Efésios 2, 6, não tinha Lucas 10, 19. Vamos ler todos juntos? Lucas 10, 19, estou projetando aí. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Por que Deus te deu a autoridade? Para governar. Fala, para governar. Por que Deus te colocou sentado ao lado dele? Para governar. Para você usar a sua autoridade. Mas essa autoridade é para você usar na terra contra o seu inimigo. Não é contra os seus irmãos, é contra o seu inimigo. A Bíblia fala que José, ele usou a autoridade dele para levar aquela terra a prosperar. A Bíblia fala que nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Abundantemente. Põe esse versículo, por favor. Não sei se ele está, esse mesmo. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Abundantemente. Assim, juntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Você acha que isso aqui é transbordar? Sabe o que aconteceu? Você acha que as terras do Egito é que eram tão férteis assim? Não, era a mão de José.
A bênção dele. Na hora que o faraó colocou ele para administrar, a bênção de Deus veio. Na hora que você começar a liderar uma célula, aquela célula vai multiplicar. Na hora que você entrar na casa de um anfitrião, aquele anfitrião será abençoado como Obed-edom. Na hora que você mudar para uma cidade, aquela cidade será transformada. Porque a bênção de Deus vai com você. Eu queria pedir para entrar os cestos. Eu vou mostrar para você o que aconteceu na terra do Egito. O que é esse versículo aqui de Gênesis 41, 47? Só para você ter uma ideia. A Bíblia fala, produziu abundantemente, além da medida, até perder a conta. O que é isso aqui? Quer dizer que eles contavam, o que é perder a conta? Você começa a contar suas células, conta, mas tem tantas. Pode ir colocando, vai colocando aqui. Abundantemente. Então, cada ano, foram 7 anos. E eles produziam, e eles traziam. Coloca mais para ali também, ok? Pode ir trazendo. E eles falavam, gente, mas não tem mais cesto. Não, mas tem mais trigo. Traga mais. Vamos contar. E eles perdiam a conta. E tinha mais. E produziam mais. Por quê? Porque Deus estava transbordando. Era sacudida a medida. Era transbordante. Era tanta coisa que eles tinham que construir mais celeiros, mais cidades, para poder guardar aquilo que o Senhor estava dando para eles. Abundância, transbordar. Fala isso para a pessoa que está perto de você. Você vai transbordar até perder a conta. Você vai perder a conta do seu relatório. Vai além das medidas. Você não vai conseguir contar. Porque vai transbordar. Aleluia. Você está assentado ao lado de Deus. Para isso. Para que você possa governar. Para que você possa usar essa autoridade sobre o reino. Em 2019, quero contar esse testemunho para você. Em 2019, eu estava de férias, janeiro de 2019. E eu peguei o jornal no café da manhã para eu ler. E aí, quando eu vi ali uma foto grande de um lugar. E eu achei um lugar bonito. Era uma construção grande. E eu comecei a ler a reportagem. E a reportagem falava de um lugar que estava ali abandonado, que era usado para crianças, mas que ninguém mais se importava, que não investiam, que não tinha recursos. E conta a história ali daquela pessoa, de uma mulher que investiu ali mais de 40 anos para cuidar das crianças. E naquela hora o meu coração foi tocado. E eu fui para o meu escritório, peguei aquele jornal. Eu levantei o jornal. E eu falei, Senhor, se esse lugar está abandonado, e ele foi construído para trabalhar com crianças, põe na minha mão. Me dá esse lugar. E eu pedi ao Senhor. E eu até tentei ir lá, mas não deu certo. E passou um ano, quando foi janeiro de 2020. Nós estávamos de férias de novo. E um irmão liga para o meu marido, falou, você não queria ver um lugar assim? Eu conheci um lugar e tal. Meu marido me chamou para ir. Eu pensei, eu queria tanto descansar hoje, que lugar é esse? Mas eu fui. Quando nós entramos no portão, na hora que o meu marido entrou, e que eu olhei o prédio, era o prédio do jornal. E ele parou o carro na frente do prédio. Saiu uma mulher, uma senhora, já de uns 70 e tantos anos, para nos receber. Naquela hora o meu coração... Olha, eu não sou muito de ter essas emoções assim a ponto de chorar. Mas me deu vontade de chorar. Me deu vontade de ficar dentro do carro chorando. Mas eu saí serena. Falei nada para o meu marido. Ele não sabia que eu tinha orado. E eu olhei aquele lugar. E na hora que eu desci do carro, que eu olhei, Deus falou para mim, você não pediu? Está aí, é seu. Eu fiquei, será que é verdade? Nós fomos conversar com aquela mulher e ela, na verdade, queria passar para alguém, uma instituição, alguém que pudesse dar continuidade ao trabalho de crianças. Muitas pessoas queriam tomar posse ali, mas para fazer outras coisas. E nós ficamos, então, naquele namoro com ela por muito tempo, muitos meses,
levamos ela para conhecer a nossa creche, nossa escola, também fomos conhecê-la. E agora, nós, no início de 2021, nós tomamos posse daquele lugar como instituição. E vai ser o nosso primeiro abrigo para crianças em Goiânia. Aleluia! O Senhor nos dá autoridade. Para quê? Para você governar. Para você declarar sobre todo o poder do inimigo. Como diz a pastora Jaqueline, o diabo é que vai ter que sair, porque nós vamos reinar aqui. Amém? E o último ponto que eu quero compartilhar com você, para nós encerrarmos. Quem são aqueles que transbordam? Aqueles que reinam em vida. Aqueles que reinam em vida. Sabe, a Bíblia fala que José, ele foi muito abençoado, mas ele também foi muito testado. A fé dele foi muito testada. Sabe quem são as pessoas que Deus usa? Aquelas pessoas que têm a sua fé testada por provações e são aprovados. Porque essas pessoas, elas não usam a sua posição de autoridade para se beneficiar. Elas usam para abençoar outros. A Bíblia fala que José levou toda a sua família para o Egito. Levou Jacó, levou seus irmãos, as suas famílias, todos. E deu para eles a melhor terra, que era a terra de Gósen. Mas ele não fez isso escondido, debaixo do pano, sabe, de uma maneira ilegal. Não, ele falou com o faraó. Depois você lê a história. Ele fala com o faraó e o faraó dá ordem para ele. Pode dar a terra para sua família. É a melhor terra, dê para eles. Ele abençoou, a Bíblia fala que ele serviu a sua família e ele sustentou com pão toda a sua casa. Alguém cuja fé é testada e aprovada se torna um celeiro para aqueles que estão ao seu redor. Porque ele tem para dar e vender. Já ouviu isso? Mas aqueles que não têm a sua fé testada e aprovada, não conseguem ajudar outros, porque só pensam em si. Deixa eu falar algo para você, pastora, esposa de pastores que estão me ouvindo. Você não foi chamada para exercer uma posição e ficar num lugar confortável para ser vista. Você foi chamada para servir outros. Quando você tiver que tomar uma decisão, ou junto com o seu marido, deixa eu falar algo para você. Só tem uma pergunta que você tem que fazer. O que é o melhor para a igreja? Nunca o que é o melhor para você. Quando você pensa nos outros, Deus pensa em você. Aqueles que reinam em vida. A Bíblia fala em Gênesis 47... que José comprou toda a terra do Egito. E quando a Bíblia diz que é toda mesmo. Ele comprou tudo. A Bíblia fala que ele pegou todo o dinheiro, porque as pessoas iam comprar alimento, porque não tinha alimento em outros lugares. Então, depois que acabou o dinheiro das pessoas, eles trouxeram o gado. Eles trouxeram os seus recursos no campo. E depois que acabou o gado, eles venderam as terras. E depois que ele já tinha comprado o gado, as terras, eles venderam a si mesmos e se tornaram escravos de Faraó. Olha o que a Bíblia diz. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Compra-nos a nossa terra por pão e nós seremos servos de Faraó. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. A terra ficou sendo de Faraó, mas quem administrava? José. José prosperou muito, como a Bíblia diz e não tem medo de dizer, ele ficou riquíssimo. A Bíblia fala que Abraão era rico, mas a Bíblia fala que Isaac, filho dele, ficou riquíssimo. José fala que ele virou dono da terra. Nem tem adjetivo mais para dizer.
Sabe, Deus não tem nada contra a respeito de riquezas, porque Ele é rico. Ele é dono de tudo e Ele dá a quem quer. Deus nos chama para servir em posições distintas. Alguns vão servir com aquilo que têm, com as suas riquezas. Outros vão servir com os seus dons e as suas habilidades. Outros vão servir no púlpito. Mas todos nós somos colocados, assentados ao lado de Cristo, em autoridade, para servir o reino de Deus. Como que o reino de Deus é manifesto? Como que eu posso reinar em vida? Eu vou te contar o segredo. Não é o curso do pastor Aloysio, ainda que é muito bom. Você deve fazer o curso, porque você deve aprender essas verdades espirituais. Mas a Bíblia fala de uma única coisa, e eu quero te contar. Jesus disse: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. O reino de Deus está quando a vontade de Deus opera. Na hora que você escolhe a vontade de Deus, você está optando pelo reino de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Ore pela vontade de Deus. Aqueles que manifestam o reino de Deus são aqueles que andam em linha com a vontade de Deus. Sabe, fazer escolhas não é tão simples. Não é tão fácil. Muitos na Bíblia são descritos como pessoas que fizeram escolhas erradas. E poderiam ter escolhido a vontade de Deus. Jesus mesmo teve no meio dos seus discípulos um que fez uma escolha errada. E ele andou com Jesus. Então nós também não estamos isentos disso. Eu li a respeito de algumas invenções modernas que estão acontecendo. E eu achei interessante um software que está sendo, não está ainda, eu acho, disponível, mas é um software de sobrevivência. Eu estava lendo a respeito disso e eles criaram para poder ajudar em casos de acidentes. Para que as pessoas possam fazer a escolha certa, principalmente em casos de saídas de emergência. Por quê? Porque eles fizeram uma pesquisa e comprovaram que no meio de uma crise, ou de um tumulto, ou de um acidente, 80% das pessoas tomam a decisão errada. Só 20% tomam a decisão certa. E eu fiquei pensando, uau, será que essa porcentagem se aplica também a nós? Deixa eu falar algo para você. Não saia dessa conferência sem entender esse princípio. Para reinar em vida, é preciso estar no centro da vontade de Deus. Escolha a vontade de Deus, porque ela é garantia certa de que você vai reinar em vida. Jesus reinou em vida, porque tudo o que ele fazia era segundo a vontade de Deus. Há uma promessa para nós, transbordar e reinar. E eu quero ler o último versículo com você. Em Romanos 5,17, que diz: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa promessa é para nós. Quem são aqueles que reinam em vida? Aqueles que foram comprados, aqueles que foram justificados, aqueles que discernem os planos de Deus, e aqueles que estão assentados com Cristo, mas também aqueles que escolhem a vontade de Deus. Eu creio, e eu quero convidar você para dizer isso, em fé, porque você foi comprada, você pode reinar com Cristo. Porque você é justa, você pode reinar com Cristo. Porque você discerne os planos de Deus, você pode reinar com Cristo. Porque você está assentada junto com Cristo, você pode reinar com Cristo. Porque você escolhe a vontade de Deus, você pode reinar
com Cristo. Aleluia! Vamos ficar de pé. Nós vamos celebrar a ceia agora. E eu creio que essa mensagem, a mensagem da graça que está sendo pregada hoje, significa um celeiro para o mundo, a fome espiritual. Deus está permitindo anos de escassez espiritual, situações difíceis e escassez em muitos aspectos. Mas o Senhor promete para nós transbordar. Sabe, você precisa ser um celeiro espiritual. Seu coração, à medida que você abrir a sua boca, rios de água viva vão sair do seu interior. Convido você para fazer isso agora em fé. Levante as suas mãos, repete comigo. Fala: eu creio, porque eu sou comprado, eu posso reinar em vida. Porque eu sou justificado, eu posso reinar em vida. Porque eu discerno os planos de Deus, eu posso reinar em vida. Porque eu estou assentada com Cristo, eu posso reinar em vida. Porque eu escolho a vontade de Deus para mim, eu posso reinar em vida. Aleluia, aleluia, oh aleluia.